Muitos de vocês pediram para que eu falasse sobre o documentário do Brasil Paralelo, 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que foi lançado esses dias atrás, gerou um monte de polêmica com a Cinemark, tem gerado debate, está entre os vídeos mais assistidos do YouTube agora. Mas antes de entrarmos no assunto aqui, eu quero dizer que meu primeiro artigo para a Carta Capital foi ao ar ontem. Eu vou deixar para vocês o link na descrição aqui, porque tem a ver também com essa questão do revisionismo histórico, de tentar reescrever o passado com projetos para dominação ideológica, que é o que eles fazem. Na verdade, esse documentário aqui do Brasil Paralelo é uma peça de propaganda olavista. Você pode ver a mãozinha do Olavo de Carvalho aqui por trás de vários pontos. Eu não vou analisar aspectos muito particulares do documentário, porque tem 2 horas e 7 minutos aqui, ou seja, isso aqui deveria ser um trabalho de historiadores para analisar algum tipo de incongruência histórica particular aqui sobre o evento, né? Porque na verdade eles nos propõem a falar apenas sobre 64, mas também sobre todo o período militar, da ditadura militar, né? Então confiram o artigo lá, vou deixar na descrição aqui o meu artigo na Carta Capital para vocês entenderem o que eles querem fazer, o que eles estão fazendo com esse documentário e com outras falas, outras afirmações revisionistas que você ouve na boca do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, do Ernesto Araújo. Por que eles querem fazer isso? O documentário se divide em 3 partes, essencialmente. Uma primeira parte explicando os antecedentes do golpe militar, o que eles entendem que foram as razões para isso. Depois, uma descrição do período, do que foi o golpe e o regime militar. E a terceira parte, que é a mais breve, é uma exposição daquilo que eles entendem como marxismo cultural. Então é a parte teórica da conspiração. São 3 partes. Uma sobre a Guerra Fria, outra sobre o golpe de 64 e depois a teoria conspiratória que eles querem defender. Para começar aqui, tem uma frase logo de cara, o primeiro depoimento aqui, que é do Percival Pudina, que é um escritor ultraconservador, que ele diz o seguinte aqui, olha: é praticamente impossível que alguém que não tenha vivido a Guerra Fria tenha condições de avaliar as condições pelas quais foram possíveis os acontecimentos do mês de março de 1964, porque o cenário mundial era completamente diferente do cenário de hoje. O ambiente social era completamente diferente, as tensões sobre as quais se vivia naquele período. Essa afirmação inicial aqui, que eles escolheram para abrir o documentário, já autorrefuta o documentário. Porque assim, se quem não viveu a Guerra Fria não tem condições de avaliar o que levou aquele cenário, então boa parte dos depoimentos que você vê depois, que são jovens que não viveram a Guerra Fria, eles não têm condições de avaliar o que aconteceu. E nem o público que vai assistir também. Quem é jovem e não viveu a Guerra Fria também não tem condições de avaliar aquilo ali. Então é um depoimento que eles escolheram que autorrefuta o documentário. Quem não viveu a Guerra Fria não tem como entender o que aconteceu ali. Inclusive, esse tipo de afirmação aqui inviabiliza a pesquisa histórica. Porque assim, nós não vivemos a Revolução Francesa. Ou seja, nós não temos condições nenhuma de entender o que aconteceu na Revolução Francesa. Só quem viveu aquele período pode entender. Nós não vivemos o Império Romano. Só quem viveu o Império Romano pode entender o que aconteceu naquele período. Ou seja, essa primeira afirmação aqui já é uma bobagem completa. Ele quer dizer que historiadores não têm legitimidade para falar sobre a história. Porque apenas quem viveu um certo período pode falar sobre aquilo. Isso é uma besteira completa. Então, sim, eles escolheram uma frase idiota para começar o documentário. Em seguida começa uma análise do que seria esse período, né? Então, assim, nós não temos como avaliar, mas nós vamos avaliar o negócio. Há uma divisão simplória, maniqueísta e macartista entre Estados Unidos e União Soviética. Você tem de um lado os Estados Unidos, que são os bonzinhos, são os heróis, e a União Soviética, que é má, vilã, criminosa. Então, assim, é uma visão bastante americanizada do que foi a Guerra Fria, né? Sem tentar se engendrar na complexidade do cenário, sem tentar compreender os mecanismos que operaram tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Ou seja, é uma narrativa rasteira, simplória, entre os bons e os maus. Sendo que a história é muito mais complicada do que isso. Logo em seguida você tem o Rafael Nogueira, né, que é o historiador oficial do Brasil Paralelo. Que na verdade ele não é historiador, ele não é formado em história. Pelo que tudo indica, esse nem é o nome dele. Aparentemente o nome do Rafael Nogueira é Rafael Alves dos Santos. Eu não sei qual é essa fixação que esses olavistas têm em mudar o nome, né? Você tem o Flávio Morgenstern, que não é Flávio Morgenstern, você tem o Caio Coppola, que não é Caio Coppola, e você tem o Rafael Nogueira, que não é Rafael Nogueira. E quando você analisa a produção acadêmica do Rafael Nogueira, Rafael Alves dos Santos, não tem nada que indica que ele seja um especialista em história do Brasil, e nem particularmente do período de 64. Que se trata do documentário aí, a época da ditadura. Basicamente o que você vê entre os olavistas e o pessoal do Brasil Paralelo é fazer um recorte com pessoas que não são especialistas nas suas áreas,
pessoas que não são autoridades no que dizem, pessoas que não têm produção acadêmica reconhecida naquele assunto, que não têm muita legitimidade para dizer o que eles dizem. Inclusive, eles atacam quem tem legitimidade. Essa é a intenção principal do documentário, também como se verá adiante. Num depoimento mais adiante, aparece o William Vac, né, o jornalista, que ele diz o seguinte aqui sobre a expansão soviética na Europa. Ele diz que não há exemplo na Europa, né, entenda-se, de país comunista que tivesse escolhido ser comunista. Que todos os países comunistas da Europa foram dominados pela União Soviética, foram invadidos pelo Exército Vermelho e foram obrigados a ser comunista. Essa afirmação não parece ser totalmente correta. Você tem o caso da Iugoslávia, por exemplo, que era um dos maiores países socialistas da Europa, que embora tenha recebido inicialmente apoio da União Soviética, eles logo em seguida romperam com a União Soviética, em 48 já eles fizeram isso, eles desenvolveram um modelo independente de socialismo e integraram o que se chamou de movimento não alinhado, que eram países que não demonstravam nenhum tipo de alinhamento ideológico e político com países nem vinculados aos Estados Unidos, à OTAN, e nem vinculados à União Soviética, ao Pacto de Varsóvia. Só para ter uma ideia aqui, vários países da América Latina, da África e do Oriente Médio faziam parte desse movimento não alinhado junto com a Iugoslávia. Então, assim, não é totalmente correta essa afirmação do William Vac. Em 11 minutos 44, o narrador diz o seguinte: as duas ideologias passam a disputar cada palmo do planeta Terra. Essa é uma afirmação exagerada, porque eles não passaram a disputar cada palmo, não. Há locais que não se envolveram nesse tipo de disputa ideológica. É claramente exagerado, mas como diriam os olavistas, é só uma hipérbole, né? Quando eles querem justificar um erro, ou uma incorreção, ou um exagero ali que não se funda na realidade, é apenas uma hipérbole. Toda essa introdução apresentando a Guerra Fria visa defender a tese do documentário de que havia uma ameaça comunista iminente no Brasil em 64 que levou ao golpe militar. Se você quer realmente entender de maneira um pouco mais complexa esse momento, sem essa distorção que eles fazem, sem essa simplificação maniqueísta que eles fazem, eu vou recomendar para vocês um documentário da BBC aqui que se chama The Cold War, que são 24 episódios, são mais de 20 horas explicando a partir de diferentes pontos de vista, não apenas na visão americanizada do negócio, mas também na visão soviética, na visão dos países socialistas, o que ocorreu naquele período. Então, uma visão bem mais abrangente, bem menos distorcida, bem menos simplificadora. E depois eles passam a falar também do caráter internacionalista da Revolução Comunista, que era algo que já Marx pregava. Então, assim, não é nenhuma novidade, nada muito surpreendente. Ainda nesse preâmbulo, né, eles falam sobre a construção de Brasília. E eles um deles diz ali que era um projeto de esquerdistas, de stalinistas. Sério isso, gente? Que a construção de Brasília foi um projeto stalinista? Realmente, assim, é um exagero total, né? E aqui você vê um esforço tremendo deles de associar o desenvolvimentismo do JK e depois de outros projetos também ao comunismo. E essa ideia de construção aí da capital como se fosse algo esquerdista não tem nenhum tipo de fundamento. Você pode ver vários exemplos de países que construíram suas capitais a partir do zero, como um ideal de uma capital independente, né? Você vê, por exemplo, o caso de Washington DC, né? A capital dos Estados Unidos foi construída do nada. Escolheram no mapa lá uma região e construíram a capital dos Estados Unidos. Eu vou tirar para vocês uma lista aqui de países que construíram a capital do zero. Inclui o Brasil também, inclui Brasília aqui. Um desses países é a Austrália, que construiu Canberra a partir do nada também. Então eles passam quase uma hora plantando essa tese da ameaça comunista iminente. Então daí você finalmente entra no golpe de 64. Em 1 hora, 5 minutos e 10 segundos, você tem um deles aqui que diz: do ponto de vista técnico foi um golpe. Tudo bem, eles reconhecem que foi um golpe militar, foi um golpe civil-militar e depois se radicalizou em 68. Então aqui no Brasil Paralelo eles já contrariam o ministro da Educação, Velez, que quer revisar a história, que quer defender que foi uma revolução democrática. Então, assim, eles reconhecem que foi um golpe de Estado, que derrubou um presidente em exercício. Logo em seguida também dizem que não houve nenhuma reação, né? Não houve qualquer reação ao golpe de Estado. Ou seja, eles passam 1 hora defendendo que havia um perigo iminente de revolução comunista no Brasil. Passam 1 hora fazendo isso. E depois, em seguida, diz que não houve qualquer reação. Não dá para entender isso aqui, porque assim, isso para mim é contraditório. Se há uma organização revolucionária no Brasil, um projeto de revolução financiado, sabe-se lá por quem, pela Tchecoslováquia, pela União Soviética, com auxílio dos cubanos, sei lá quem que está financiando isso, e eles têm essa ameaça iminente de fazer uma revolução, como assim não há nenhuma reação? Me parece contradizer completamente a tese do documentário. Se os guerrilheiros estavam preparados para uma revolução, eles teriam reagido. Teria havido uma guerra civil, algum tipo de confronto, mas não houve nada. Em 24 horas acabou. A ameaça iminente, o perigo comunista, a ameaça vermelha acabou em 24 horas. O que você observa na história, de fato, é que você começa a ver realmente algum tipo de organização ali a partir de 66 e mais profundamente de 68 em diante, quando endurece a ditadura. Então, assim,
A ameaça iminente de revolução começa só 2 anos depois do golpe militar. Em 1 hora, 9 minutos e 30 segundos, o Olavo de Carvalho aparece falando que a atuação da CIA no Brasil é ficção. Eu vou mostrar para vocês aqui um artigo que fala sobre a atuação dos Estados Unidos e da CIA no Brasil, inclusive treinando brasileiros para atividades de espionagem. Se chama 1964 Brazil and CIA. Foi publicado numa revista chamada Counter Spy, que era uma revista norte-americana que revelava atividades de espionagem dos Estados Unidos pelo mundo, né, de Special Ops, atividades para derrubar governos. Esse artigo aí está disponível nesse link, eu vou deixar para vocês conferirem também, porque é interessante. Aqui que ele mostra como era a atividade da CIA no Brasil, quem eram os agentes, naquele período que ele escreveu o artigo, que foi 78. Então, assim, isso é muito documentado. Você tem o arquivo da CIA que você pode investigar. Essa relação da CIA e dos Estados Unidos com derrubada de regimes é muito conhecida, muito documentada. Não é ficção, não é delírio, não. Delírio é o Olavo de Carvalho querer defender que a CIA e os Estados Unidos não tinham nenhum tipo de interesse no Brasil. Inclusive tem um documentário também chamado O Dia que Durou 21 Anos, que fala sobre essa interferência americana no Brasil. Em 1 hora, 22 minutos, 23 segundos, isso aqui é só uma curiosidade, gente, porque, sinceramente, aqui você demonstra como eles não têm muito compromisso com os fatos, nem com os dados que eles apresentam. Eles falam sobre a guerrilha do Araguaia, que ocorreu entre 67 e 74, e aí eles põem uma foto aqui para mostrar aqui os confrontos, né, da guerrilha. Essa foto, gente, não é de nenhuma guerrilha, não é da guerrilha do Araguaia, não é uma foto desse período, é uma foto do Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros. Ele retratou, em 86, os garimpeiros na Serra Pelada. Ou seja, eles pegam uma foto para ilustrar as guerrilhas que não tem nada a ver com o regime militar, gente, não tem nada a ver com o período que eles estão retratando. Uma foto de mais de 10 anos depois, já na democracia, de um dos fotógrafos mais importantes do Brasil. E que não tem nada a ver com o período, não tem nada a ver com a foto que eles colocaram ali. Por volta de 1 hora e 30, eles afirmam claramente que de 68 em diante havia uma ditadura no Brasil. Então, assim, não questionam isso, realmente houve um regime repressivo, realmente houve um regime antidemocrático, então, assim, nem eles questionam isso. E de 1 hora e 36 em diante, começa a tese do marxismo cultural, que é a parte conspiratória do documentário, né? Eles dizem que em 68 houve uma revolução cultural, isso fazia parte de um projeto de hegemonia cultural gramsciana. Em 1 hora e 37, o Flávio Zambuja, né, que também é conhecido como Flávio Morgenstern, fala do gramscismo, e aí vem a pérola dele. Falar de machismo, racismo e homofobia é gramscismo. Ou seja, se você luta contra discriminação racial, se você luta contra machismo, contra violência de gênero, violência contra as mulheres, se você luta contra homofobia, contra a discriminação desse tipo, você é um marxista cultural, você é um gramscista. Esse é o ponto que você chega com essas pessoas, né? Você defender o fim do racismo, o fim da discriminação racial, é ser esquerdista. Realmente inacreditável o que eles dizem. Em 1 hora e 39, aparece o Olavo de Carvalho lá para defender a teoria dele da estratégia das tesouras, né? Que eu quero voltar aqui em alguma oportunidade para falar sobre isso em mais particular. Que é uma teoria que as esquerdas utilizariam, né, na cabeça do Olavo de Carvalho, que as esquerdas utilizariam para mostrar uma esquerda moderada e uma esquerda radical, para que elas pudessem atingir o controle do poder. Mas a gente vai trabalhar sobre essa questão em algum momento futuro aqui. Talvez sobre o marxismo cultural também, que é para ser importante esse tema. E nesse ponto em diante aqui, eles passam a um tema muito querido pelos olavistas, né, pelo Olavo de Carvalho, que é a destruição, que é o ataque às instituições educacionais. Então eles passam a atacar as universidades, os estudantes universitários, os professores universitários, a imprensa também, os artistas, porque para o Olavo de Carvalho e para os olavistas, todos eles são gramscistas. Todos eles são representantes da esquerda, são defensores do marxismo cultural. Isso por si só é um completo absurdo, é uma simplificação, mais uma vez, é uma teoria conspiratória do Olavo de Carvalho que ele defende. Todo esse trecho final aqui é bater nessa tecla, né, de que há uma hegemonia cultural no Brasil esquerdista e que eles dominaram completamente a cultura, a informação, as universidades, as escolas. E por fim, em 1 hora e 50, né, quase no finalzinho do documentário já, há uma insinuação aqui. Eles não chegam a dizer claramente isso, mas insinuam que os militares não eram de direita, que na verdade eles eram um movimento revolucionário, ou seja, esquerdistas. Aqui está a semente para eles começarem a pregar que a ditadura militar no Brasil foi de esquerda, que não foi um movimento de direita. Essa aqui é a versão brasileira do nazismo de esquerda. E por fim, para encerrar, eles defendem que a Constituição brasileira é esquerdista e passam a atacar a Constituição aqui brasileira, né? Então é um documentário anticonstitucional. Eles querem atacar a Constituição brasileira porque, segundo eles, foi obra de esquerdistas, de gramscistas, desse marxismo cultural que eles têm medo, né? Têm pavor disso. Como eu disse, para analisar questões pontuais sobre esse período ainda, de 64 até 85, é importante que isso seja feito por um historiador, de fato.
alguém que seja um especialista nessa área, alguém que trabalhe com a questão da ditadura, alguém que tenha formação específica e que entenda muito bem desses meandros aqui para poder esclarecer alguns pontos que eles apresentam sobre isso. Mas de fato, o que você vê ideologicamente, né, aqui se propõe no documentário, primeiro é defender que a ditadura foi uma reação a uma revolução comunista iminente no Brasil. Essa é uma balela, é um completo delírio deles. Tanto que não houve reação nenhuma, né? Como vocês viram, eles mesmos dizem isso, em 24 horas acabou a ameaça comunista no Brasil. Era tão forte e tão poderosa a ameaça comunista que em 24 horas acabou. O segundo ponto que eles defendem é esse maniqueísmo histórico simplório também, de que os Estados Unidos eram bons e a União Soviética era má. Então, assim, eles defendem uma visão completamente dicotômica do mundo, como se fosse tão fácil definir em linhas tão simplórias também esse período, né? O terceiro ponto que eles defendem é essa história, essa conversa fiada do marxismo cultural, como se os esquerdistas houvessem dominado completamente, de maneira hegemônica, as instituições. Uma dominação tão poderosa também que o brasileiro vai lá e elege o Bolsonaro. É tão forte essa dominação ideológica esquerdista que eles elegeram o Bolsonaro. Sabe, esse representante da esquerda brasileira. E por fim, você tem aqui, no cerne disso também, essa noção de que os militares eram desenvolvimentistas, portanto que eles eram esquerdistas. Eles não deixam explícito aqui, mas deixam entender, deixam subentendido isso. Que os militares, na verdade, não eram de direita, não eram conservadores, mas que eram revolucionários esquerdistas que ajudaram a plantar esse marxismo cultural no Brasil, permitiram isso. Se você esperava algum tipo de proposta séria do Brasil Paralelo, né, algum tipo de documentário sério sobre o assunto, vocês estavam enganados. É obviamente uma obra olavista, é obviamente uma obra revisionista, simplória, que realmente simplifica muito o processo histórico aqui, de pessoas que não são especialistas na área, de pessoas que não são autoridades na questão da ditadura, daquele período histórico em particular, ou seja, não tem validade histórica nenhuma esse documentário. Nenhuma. Serve para fortalecer, se a gente for brincar aqui, o olavismo cultural, em oposição ao marxismo cultural que eles pregam. É um documentário ideológico completamente enviesado, que é o que eles fazem. A proposta do Brasil Paralelo é fazer documentários enviesados. É o que eles fazem. Eles são ultraconservadores, eles são ultradireitistas, e é o que eles fazem, é o que eles sabem fazer. Eu devo confessar que eles fazem bem isso, porque eles convertem um monte de pessoas despreparadas, que não têm conhecimento, para essa linha ideológica deles. Ou seja, eles são bastante eficazes no que eles fazem. São enviesados, são ultraconservadores, são ultradireitistas e fazem bem isso. Então essas aqui são as minhas considerações sobre esse documentário que eu passei essa manhã assistindo aqui, esse documentário revisionista, esse documentário enviesado, revisionista, ultradireitista. E é isso. Eu vou convidar vocês mais uma vez para lerem o meu artigo na Carta Capital, que também aborda alguns aspectos aqui, né? Essa necessidade que eles têm de revisar a história, de reescrever a história para poder manipular o presente também das pessoas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, vocês assistiram o documentário, o que vocês observaram lá, qual foi a interpretação de vocês, o que vocês pensam? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!